Eu quero começar essa mensagem pela introdução, lógico, mas sem ler o texto. Não quero agora ler com você o texto, daqui a pouco vou te liberar o texto. O tema da mensagem é isso aí. Eu acho que pela figura já estou... Eu não, quem fez, né? Renata. Já está dizendo qual é o texto, mas depois a gente vai ler. Mas ficou linda, linda imagem. Esse é o tema da mensagem, meu capítulo 6. Diga assim, meu capítulo 6. Diga mais uma vez, meu capítulo 6. Amém. Existem duas coisas que Deus criou e que o diabo odeia. Ou melhor, ele quer usar para a sua glória e para o seu louvor. Uma delas, ele odeia. O diabo quer usar para a sua glória e para o seu louvor a música. O diabo quer usar para o seu louvor o homem. Ele odeia o homem. E em toda a história da humanidade, o homem sempre foi alvo do diabo. Alvo de raiva, de ira, de ódio. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo homem pó da terra. Interessante, meus irmãos, que nunca na história da humanidade o homem é tão afetado. E há um contraste, porque o homem é objeto de consumo, é objeto de pesquisa, moeda de troca, é descartável, discriminado. Do outro lado, o homem se considera Deus, é ditador, é ídolo, é manipulador. Entende o contraste? O homem é objeto, moeda de troca, manipulado. Ao mesmo tempo, esse ser humano, esse homem, ele considera-se como Deus. Ele é ditador. E interessante, meus amados, que o homem pós-moderno, ou seja, o homem do nosso dia, dos nossos dias, ele é uma figura que vive em função do consumismo, do entretenimento, do hedonismo, do egoísmo. Ele é humanista, mas continua com o coração vazio. Ele vai em busca de tanta coisa, mas continua com o coração vazio. Evidentemente que eu estou falando do homem sem Jesus. Não é o nosso caso. Quer dizer, não sei se de repente alguém aqui não tem Jesus no coração. Porque quem tem Jesus no coração, seu coração não é vazio. Amém, gente? O homem de coração vazio, ele é assim. Ele vai em busca de entretenimento, ele vai em busca de prazer, ele vai em busca de alguma coisa para satisfazer a sua alma, mas ele não consegue, porque a sua alma está vazia. Há um buraco, há um vazio existencial dentro dele que só Jesus pode preencher. Assim vivemos esse tempo. E eu gosto de entender que o autor da vida que nos fez, ele quer escrever as páginas da nossa vida, da nossa existência. Ou seja, a nossa vida é um livro. Repito, a nossa vida é um livro. Você pode não escrever a sua própria biografia. Você pode não escrever um livro sobre a sua própria vida. Mas ainda que você não escreva a sua biografia, a história da sua própria vida, a sua vida é um livro. A grande questão é se você vai entregar na mão de Deus, páginas por páginas, e deixar Ele escrever a sua vida conforme o modelo eterno, conforme o propósito eterno. Porque antes mesmo de você nascer, a sua vida está escrita por Deus. A grande questão é se nessa existência você vai permitir a Deus dizer assim: Deus, a minha vida está aqui, a página está em branco, pode preencher do jeito que o Senhor quiser. Na nossa vida, alguns capítulos são marcantes.
pois são esses que nos fazem ver onde estamos, quem somos e para onde vamos. E eu quero fazer algumas perguntas a você sobre isso. Se você fosse escrever um livro da sua vida, presta atenção, vou precisar ler isso aqui, você vai prestar atenção, por favor. Vamos lá. Se você fosse escrever um livro da sua própria vida, a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa: qual seria o sumário desse livro? Como é que seria o sumário desse livro? Ou seja, quais os assuntos você colocaria lá no sumário do livro? Será que você colocaria, por exemplo, pecados que você cometeu, falhas que te levaram ao fracasso? Colocaria seus medos? Ou simplesmente você não colocaria porque o livro não ficaria bom? Afinal de contas, ninguém quer falar dos seus próprios fracassos. Uma outra pergunta: quem faria o prefácio do seu livro? Ou seja, quem seria a pessoa de confiança, aquela pessoa que você ama, que conhece você, e você pediria a essa pessoa: escreve o prefácio desse livro, fala sobre mim? Quem sou eu? Quem seria essa pessoa que você daria a ela a honra e a oportunidade de escrever sobre você no prefácio do seu livro? Terceira pergunta: a quem você dedicaria essa obra? Quem seria a pessoa que receberia a honra por você estar escrevendo o livro da sua própria existência, da sua própria vida? Você está entendendo? Fiz três perguntas, amém? Amém, gente? Ok. Uma outra pergunta: quantos capítulos você dedicaria do seu livro para falar de Deus? Vou repetir. Quantos capítulos seriam dedicados por você para falar exclusivamente sobre Deus? Próxima pergunta: quantos capítulos você escreveria? Agora não a sua história, mas escreveria a história de pessoas que você, por misericórdia, graça e unção do Espírito, ajudou a crescer na vida. Pessoas que você abençoou, pessoas que você discipulou e ajudou essa pessoa a ser uma pessoa melhor, ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão, alguém parecido com Jesus. Deu para entender? Vou repetir. Quantos capítulos você dedicaria do seu livro para falar de pessoas, resumindo, pessoas que você abençoou na vida, e essas pessoas foram transformadas a partir do que você foi na vida delas? Mais uma pergunta: nesse livro, você colocaria algo sobre a sua família? Falaria da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, seu filho? Colocaria nesse capítulo dedicado à família as mágoas que você teve, os ressentimentos que você teve, as dificuldades que você enfrentou com a sua família? Você teria espaço para isso? E para a gente não ficar aqui muito tempo nessa introdução, nesse livro, você colocaria os seus sonhos e projetos que você acredita que sairiam do papel e se transformariam em realidades? E se eu dissesse a você, meu querido irmão,
que, ainda que você não escrevesse um livro assim, com essas perguntas que eu te fiz, se eu dissesse a você que nessa noite Deus quer escrever um capítulo, apenas um capítulo, com você, de sua história. E se eu dissesse a você que você precisa de um capítulo 6? Agora, pastor, por que capítulo 6? Você já vai entender. Depois que eu ler o texto, você vai entender melhor ainda. Por que capítulo 6? Eu espero que você não olhe isso como coincidência, até porque na Bíblia não existe coincidência. Eu acho que na vida não existe coincidência. Existe concordância. Por que capítulo 6? Primeiro, porque 6 é o número do homem. O homem foi criado em que dia? No sexto dia. Segundo, eu diria a você que 6 é o dia mais importante da história da humanidade. O sexto dia é o dia mais importante da história da humanidade. Pastor, o que aconteceu no sexto dia assim, para ser o dia mais importante da história da humanidade? Que dia que Jesus morreu na cruz? Primeiro dia? Sim ou não? Ele morreu num domingo? Sim ou não, gente? Está escrito na Bíblia. Que dia que Jesus morreu? Em uma sexta-feira. Hoje pode não ser o seu dia D. Sabe aquela coisa do hoje é o meu dia D, aquele dia, D de D maiúsculo. O dia é o meu dia. Não, eu não estou aqui para falar que hoje vai ser o seu dia D. Eu quero ministrar o seu coração, não o seu dia D, mas o dia do seu capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo? Que capítulo, gente? Acharam aí, amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que atirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Somente até aí. Você entendeu por que capítulo 6? Porque estamos diante de um capítulo que vai mudar completamente o rumo, a história de um profeta. Um profeta que tem no seu nome o significado: o Senhor é salvação. Isaías. Isaías foi um profeta que exerceu o seu ministério no reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Destaque aqui esse citado no texto: rei Uzias. Um rei que viveu nos tempos de Isaías. O livro de Isaías é interessante, porque ele é como se fosse uma mini Bíblia. Assim como a palavra de Deus possui 66 livros, Isaías possui 66 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, o livro de Isaías é dividido. A parte em que Deus profetiza que Israel precisava de conserto, e a parte que Deus profetiza o conserto de Israel. O livro de Isaías é interessante porque ele é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Nenhum livro do Antigo Testamento vai falar tão profundamente sobre o Messias, Jesus Cristo. Por essas e outras razões, Isaías se destaca no Antigo Testamento como o profeta messiânico. Devido ao volume de profecias messiânicas e a riqueza de detalhes proféticos sobre Jesus. E nesse momento aqui da história do capítulo 6, Israel estava vivendo um momento muito difícil. Por quê? O rei Uzias havia morrido. E havia uma pergunta: quem irá governar Israel? Quem assumiria o trono? Quem será o próximo rei? Será que esse rei vai honrar a Deus? Será que esse rei não vai honrar a Deus? Mediante essas perguntas, porque o rei Uzias morrera, o que Isaías vai fazer? Ele vai ao templo. Sabe, aquele dia que você vem ao culto, vem ao templo porque você está em crise. Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui já veio ao culto pela razão de querer que a sua alma seja confortada. Uma palavra, um abraço, contemplar o rosto de alguém. É claro que a intenção primária nossa ao vir para a casa de Deus é adorá-lo, é louvá-lo, é estar em comunhão com os irmãos, é receber uma palavra que possa abençoar a nossa vida, é nos fortalecer para o dia a dia, é nos fortalecer para cumprir a missão a partir do dia seguinte. É claro, a intenção primária é essa. Mas sabe aquele dia que você vai ao templo porque você precisa ser confortado e consolado? Porque existe um monte de perguntas na sua cabeça, um monte de ponto de interrogação, e que você não tem a resposta. Esse foi o dia que Isaías foi ao templo. A crise em Israel, pela morte de Uzias, provocou isso em Isaías. Os analistas do Antigo Testamento vão dizer que ele era muito próximo do rei Uzias. Então a morte do rei Uzias, de certa forma, tocou, abalou o coração do profeta Isaías. O que Isaías não sabia é que naquele dia seria o dia dele viver o seu capítulo especial. O que Isaías não sabia, que aquele dia seria um dia que mudaria completamente a sua vida, mudaria completamente a visão que ele tinha do momento, mudaria completamente os seus pensamentos.
Porque naquele dia Deus o surpreendeu. Eu espero que nessa noite você também seja surpreendido por Ele. Porque você deixou a sua casa e veio à casa de Deus. Eu não sei se a sua intenção ao vir à casa de Deus foi adorá-lo, louvá-lo e encher seu coração da presença dele, se preparando para a segunda-feira, porque você tem que enfrentar o seu dia, a sua semana, e você precisa também cumprir a sua missão no seu trabalho, na sua escola. Não sei se você veio aqui porque você quer ver alguém, porque você acha bonito, acha o som bonito, acha o louvor bonito, acha as pessoas bonitas, e graças a Deus que somos mesmo, para a glória de Deus. Eu não sei qual foi a sua motivação. Se você veio aqui porque o seu coração está precisando de algo diferente, independente da motivação que te trouxe para esse lugar, eu espero que nessa noite uma página da sua história seja escrita aqui hoje. Um capítulo da sua vida seja escrito aqui hoje. Eu espero que nessa noite seja escrito o seu capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, o que deve conter nesse capítulo 6? Repito, você não precisa escrever um livro da sua vida, ainda que a sua vida seja um livro. Mas o seu capítulo 6, esse você precisa ter. Vamos lá? O que deve conter nesse capítulo 6 da sua vida hoje? Em primeiro lugar, tem que ter experiência com Deus eterno. Eu vou repetir aqui, eu preciso que você tenha bastante cuidado com a sua mente, com o seu coração, para você ouvir o que Deus vai te falar. O que tem que ter nesse capítulo 6 da sua vida? Primeiro, tem que ter experiência com Deus eterno. Tem que ter experiência com Deus dos céus. Tem que ter experiência com o Senhor dos exércitos. Agora reparem comigo, por favor, que o versículo não começa, o texto não começa dizendo que Isaías teve uma experiência profunda com Deus. Não. O texto começa dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias. O versículo cita esse rei Uzias. Se lhe é por curiosidade, depois você lê o livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 26, você vai entender um pouco melhor a história do rei Uzias. Agora, por que o texto faz essa citação? Qual a importância dessa citação? Ou seja, da morte do rei Uzias. Vamos entender um pouquinho? O rei Uzias foi um grande guerreiro, notável, um homem de um grande exército, possuía uma sabedoria incrível, construiu reservatórios de água, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate. Foi um dos reis que mais passou o tempo no trono em Judá. Seu exército foi tão poderoso que a sua fama chegou no Egito. Mas qual o problema do rei Uzias? E por que ele está citado aqui? É citado aqui nesse texto que nós lemos. O problema do rei Uzias é uma síndrome que muita gente, infelizmente, cai nessa. Que síndrome? Síndrome luciferiana. Se você ler o capítulo 26, versículo 16, você vai ver que o rei Uzias, seu coração elevou-se. E o seu coração elevou-se tanto, que ele desejou acender incenso na casa de Deus. E ele não podia porque ele não era sacerdote. Era contra a lei de Moisés. E aí a sua ira foi tomando conta do seu coração, a ponto de ele ficar irado com os sacerdotes e querer discutir com os sacerdotes. Sabe o que aconteceu com ele? Pegou uma lepra.
mortal, passou os seus últimos dias isolado, sem nenhuma visita, e morreu de lepra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que na nossa vida, para ser impactada pela presença de Deus, é preciso o homem daqui de dentro, orgulhoso, vaidoso, e o homem com a lepra do pecado morrer para Deus manifestar a sua presença. Por isso que o texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ninguém vai viver experiência com Deus se o orgulho tomar conta, se o pecado, a lepra do pecado tomar conta. Ninguém terá experiência com Deus. Ah, meu irmão, mas se você buscar o Senhor de todo o seu coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Aí diz o texto que Isaías, ele contempla Deus na sua eternidade, ou em sua eternidade. E aí, amados, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque são muitos detalhes. O que Isaías passa a ver é um culto verdadeiro. Sabe aquela história de ordem de culto? Ordem do culto. Primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro isso, assim, assim. Prelúdio, isso, assim, assim, papá. Pós-lúdio. Qual é a ordem de culto que Isaías vai participar no templo naquele dia? Não tem ordem de culto. Tem revelação da eternidade. Como assim revelação da eternidade? Ele contempla serafins. Com quantas asas? Com quantas asas? Com quantas asas? 6 asas. Você acha que 6 é coincidência? É Deus dizendo para Isaías: no seu culto, o mais importante é a minha presença. Eu que tenho que estar presente no seu culto. Eu que preciso ser manifestado no seu culto. O culto não é o homem no centro. O culto é Deus no centro. Mas qual Deus? Santo, Santo, Santo. O Deus que os anjos colocam as asas sobre o seu rosto. Por quê? Porque temem olhar para Ele, de tanto poder que Ele tem e de tanta glória que Ele tem. Aleluia. Um Deus que os anjos precisam colocar as asas sobre os pés. Por quê? Porque na presença dEle, toda pessoa, toda criatura precisa se apresentar em santidade, de maneira reverente, não de maneira irreverente. Guarde os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo. Um Deus cujos serafins tinham as asas livres para voar. Esse Deus que dá asas, não à imaginação do crente, mas dar asas, a graça, a unção, para o crente voar e contemplar a majestade dele, e ao mesmo tempo entender que ele está cada vez mais subindo, 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 porque o nosso alvo é olhar para cima e não para baixo. Essa é a ordem do culto. Nesse culto não tem prelúdio, não tem nem coral, não tem nem ministério de louvor. Por quê?
Porque o mais importante nesse culto é a presença viva de Deus, o Todo-Poderoso. Em todo culto, irmão, em todo culto, seja esse aqui, seja na sua casa, você precisa ter experiência com Deus eterno. Diga comigo, no meu capítulo 6, sempre terá experiência com Deus. Amém, gente? Glória a Jesus. O que tem que ter nesse capítulo 6? Nesse capítulo 6, a gente precisa sentir a nossa própria miserabilidade. Isaías agora passa a ter uma outra visão. Diga comigo, a primeira visão de Isaías é uma visão eterna. A segunda, interna. Você pode repetir? Deus seja louvado. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Em eternidade eu vi o Senhor. Mas olha o que diz o texto, no versículo 5. Ai de mim! Interessante que esse ai de mim, ou melhor, esse ai, essa expressão ai, essa expressão que significa lamento, ela fora dita 7 vezes por Isaías. Na verdade, essa é a 7ª vez que Isaías vai dizer ai. Mas se você olhar os capítulos anteriores, ou seja, antes do capítulo 6, os ais não são deles, são dos outros. Eu vou ler um para você, só um. É só recuar um pouquinho aqui, a gente acha. 5:8. Ai dos que ajuntam a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Interessante isso. O ai agora não é do outro, é dele. Você não vai sentir a miserabilidade dos outros, você não vai sentir a dor do outro se você não sentir primeiro a sua. O homem que vê Deus em sua glória e tem experiência com Ele, é impossível não olhar para dentro de si e dizer, ai de mim. Vou repetir. O homem que tem experiência com Deus, a mulher que tem experiência com Deus, o crente que tem experiência com Deus, que tem experiência profunda com Deus eterno, é impossível não olhar para dentro de si todos os dias e dizer, ai de mim, sou pecador, sou miserável. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E o último versículo citado aqui, no versículo 24, ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para completar, querido, quando ele olha para dentro dele, ele vê que ele é miserável, ele consegue enxergar aonde ele estava e com quem ele estava. Olha isso. Ai de mim.
Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O homem que olha para dentro de si, enxerga a sua própria miserabilidade, ele consegue entender o lugar onde ele está. E ele consegue ver se o lugar onde ele está agrada ou não agrada a Deus. Pode ter certeza no que eu vou te falar. Se você conseguir ver a sua própria miserabilidade, o Espírito Santo te fará ver que tipo de pessoa você é. E sobretudo, ouça isso, que tipo de pessoa você é. E sobretudo, para onde Deus quer te levar. Eu vou repetir. Quando você olhar para dentro de você mesmo e enxergar a sua própria miserabilidade, você vai enxergar que tipo de pessoa você é e para onde Deus quer te levar. Então diga comigo, no meu capítulo 6, não pode faltar o reconhecimento diante desse Deus poderoso que eu sou miserável. Você entendeu isso, irmão? Diga amém. No seu capítulo 6, não pode faltar o reconhecimento diante de um Deus poderoso, majestoso, glorioso, que criou os céus e a terra, que nós somos miseráveis. Ai de mim, ai de nós. Deus seja louvado. Vou repetir. Fique tranquilo, porque quando você enxergar a sua miserabilidade, o Espírito Santo vai te levar a enxergar quem você é e, sobretudo, o que Deus quer na sua vida. Aleluias. O que tem que ter nesse capítulo 6? Em terceiro lugar, tem que ter batismo de fogo. 3 falaram alguma coisa? O que tem que ter nesse capítulo 6? Além de experiência com o eterno, além de reconhecimento da miserabilidade, o que tem que ter? Batismo de fogo. Versículo 6. Então, um de serafins voou para mim, trazendo na mão o quê? O quê, gente? Uma brasa como? Apagada? Viva. O ambiente onde Isaías estava, ou seja, o templo, recebe uma visita angelical para fazer parte de um tratamento. E essa visita angelical faria um tratamento de fogo. O fogo tem 3 propriedades: iluminar, consumir e purificar. Iluminar, consumir, purificar ou curar. Eu acho que ninguém experimentou isso aqui. Eu experimentei uma vez só. Quem aqui já furou o pé com prego enferrujado? Para curar pé com prego enferrujado, o que a mãe fez? A sua foi colher quente. O meu foi pior. O meu foi lamparina, meu amigo. Por baixo do pé. Tiago, vai dizer que o senhor nunca recebeu fogo debaixo do pé porque você pisou em arame farpado.
Isaías vai conhecer um tratamento de fogo. Pastor, o que tem a ver isso com batismo? É batismo de fogo? Como assim? Há um texto que às vezes é controverso, dito por João Batista. E ele vai dizer lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: eu na verdade vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados. Mas vem depois de mim alguém mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que há de controverso nisso? Que tem gente que acredita que esse fogo aqui é o fogo do juízo. Mas se nós fizermos assim uma ligação entre esse texto com o que diz João Batista, a gente vai entender que aqui é batismo de fogo. Como assim? Fogo que purifica o pecado. Fogo que depura. Fogo que toca onde ninguém pode tocar. E onde Isaías foi tocado? Em seus lábios. Deixa eu dizer uma coisa profunda para você. Eu espero que você dê um glória a Deus por isso. O homem que disse palavras torpes, pecaminosas, depois que foi purificado pelo fogo de Deus, os mesmos lábios que disse palavras torpes, depois que é tocado pelo fogo purificador de Deus, são os mesmos lábios que vão profetizar: um menino vos deu, seu nome será Emanuel. É o mesmo lábio que vai dizer: ele carregou sobre si as nossas dores, sobre as nossas feridas, sobre as suas dores nós somos sarados. Para você dar uma glória a Deus, quando o Espírito Santo nos purifica com fogo eterno, os nossos lábios são preparados para exaltar o nome de Deus, para pregar a palavra de Deus e para anunciar não o Messias que veio, mas o Messias que vai voltar. Glória! Hoje é dia de você sair daqui pronto para proclamar salvação. Hoje é dia para você sair daqui pronto para proclamar libertação, liberdade aos cativos. Hoje é dia para você sair daqui para proclamar cura de alma. Mas primeiro tem que ter batismo de fogo. Aleluia! Então, pastor, no meu capítulo 6 tem que ter batismo de fogo. Tem que ter batismo de fogo. Tem que ser purificado pelo Deus que é fogo consumidor. Para a gente recapitular e partir para o último ponto. O que tem que ter nesse capítulo 6? Experiência com o eterno. O que tem que ter nesse capítulo 6? Reconhecimento da miserabilidade. O que tem que ter nesse capítulo 6? Batismo de fogo. E por último, o que tem que ter nesse capítulo 6? Em último lugar, nesse capítulo 6, tem que ter visão do propósito, do chamado para cumprir a missão. Eu vou repetir.
nesse capítulo 6, tem que ter a visão do propósito, do chamado para cumprir a missão. Isaías foi convidado por Deus para ter uma visão de um propósito. Sabe o que eu acho lindo? Eu vou ler o versículo 8 com você agora. Depois disso, olha aí o versículo 8. Depois disso. Depois disso o quê? Depois de ver o Deus eterno, depois de se ver, e depois de sentir o fogo queimando os seus lábios, Isaías ouve a voz de Deus. E a voz de Deus é em forma de uma pergunta. E uma pergunta assim interessante, porque é uma pergunta de alguém que está procurando alguma coisa. Não te parece interessante, lá no Éden, quando o homem pecou, Deus sai procurando o homem? Adão, onde você está? Não te parece interessante, irmãos? Deus continua procurando. O Deus eterno, criador de todas as coisas, dos céus, da terra, santo, 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 poderoso, continua procurando. E aí me vem uma pergunta que eu quero que você divide comigo essa pergunta. E logicamente a resposta: por que Deus está procurando? Se Deus conhece tudo, sabe de tudo, e conhece cada um de nós no mais profundo do nosso ser, por que Deus está procurando? Por que Deus está chamando Isaías em forma de uma pergunta? E qual a pergunta? Quem há de ir por nós? Sabe por quê? Porque Deus só vai usar quem se apresenta a Ele. E você não entendeu, eu vou repetir. Deus só pode usar quem se apresenta a Ele. Então Deus não vai pegar você e colocar você na parede e dizer assim: ei, vem cá, eu quero que você seja assim um evangelista, eu quero que você vá no hospital orar por alguém, eu quero que você discipule, eu quero que você pregue o evangelho. Deus não vai fazer isso com você, não. Ele vai te perguntar: eu posso contar com você? Eu posso contar com os seus talentos? Eu posso contar com as suas habilidades, que eu mesmo dei? Deus só pode usar para o seu serviço quem espontaneamente se entregar a Ele. Creio que nessa hora Isaías se colocou em pé. Eu creio. Por que eu creio? Porque quando Deus vai falar com Ezequiel, Ele faz a mesma coisa. Filho do homem, se coloca em pé, eu quero falar com você. Eu creio que Isaías se colocou em pé diante de Deus e deu a resposta que Deus tanto queria dele e tanto quer de cada um de nós nessa noite. Qual a resposta que Deus queria de Isaías e Deus quer de todos nós nessa noite? A resposta é essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, Jesus.
Você não pode viver apenas a vida na perspectiva de enxergar. Você precisa ver a vida na perspectiva de ver. Qual a diferença de enxergar para ver? Enxergar é o óbvio. Essas cadeiras são vermelhas. Ver é aquilo que está por trás, que somente a fé faz enxergar. Deus não quer contar com pessoas que apenas enxergam. Deus quer contar com pessoas que veem. Por quê? Porque uma visão nos reposiciona. Uma visão nos reposiciona. Uma visão nos redireciona. Uma visão nos faz viver os sonhos de Deus. No nosso capítulo, esse capítulo é o 6. No nosso capítulo, tem que ter uma entrega para cumprir o chamado e uma missão. Posso ouvir um amém? Concluindo. A Bíblia relata 16 profetas, autores. 16 autores. Fora os anônimos. E alguns que assistiram diante de reis. Vou dar exemplo. Natã não era profeta, autor, não era anônimo, mas assistia diante de rei. Ou seja, esses profetas, eles viveram em seu tempo, cada um a seu tempo, experiências profundas com Deus e foram tremendamente usados por Deus. E desses profetas, destacamos 4, conhecidos como os profetas maiores. EBD, quais são os profetas maiores? Por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4, fechei a Bíblia e vou embora. Profetas maiores, igreja: Isaías, Ezequiel, Daniel, e Jeremias. Agora preste atenção, estou terminando. Daniel, Ezequiel e Jeremias viveram experiências profundas com Deus, mas foi no primeiro capítulo. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Fique tranquilo, estou terminando. Repetindo: Ezequiel, Daniel e Jeremias tiveram suas experiências com Deus no capítulo 1. Isaías esteve no capítulo 6. Se você pegar Ezequiel, é no capítulo 1, às margens do rio Quebar, diz o texto que Ezequiel olhou e viu o céu aberto. Ele enxergou o trono de Deus. Se você pegar Daniel, você vai ver que é no primeiro capítulo que Daniel vai ter a experiência de fazer um jejum e receber de Deus sabedoria sobrenatural. Se você pegar o capítulo 1 de Jeremias, você vai ver que é no capítulo 1 que Deus vai falar com Jeremias: não diz que você é uma criança, porque eu te gerei no ventre da sua mãe. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te ungi, eu te consagrei como profeta das nações. Mas com Isaías não é no capítulo 1. Em que capítulo? 6. E eu quero fazer aqui uma pergunta a você.
Em que capítulo da sua vida as suas estruturas serão abaladas? Em que capítulo da sua vida você vai ter experiência de verdade com Deus? Em que capítulo da sua vida você vai olhar para dentro de você e enxergar que você é miserável, como todos nós somos? Em que capítulo da sua vida você vai dizer para Deus que você é um homem de lábios impuros, que você é uma pessoa impura, mas que você precisa do fogo dele para te purificar? Em que capítulo da vida você de fato vai dizer para Deus: estou cansado de viver uma vida apática, sentado numa cadeira de igreja, eu quero ser instrumento na sua mão? Em que capítulo da sua vida, irmão? O que é o capítulo 6? Capítulo 6 é o dia que tudo na nossa vida muda. Todas as nossas estruturas são abaladas, espirituais, emocionais, físicas, corpo, alma e espírito, tudo é abalado por Deus, tudo é tocado por Deus. Para quê? Para a gente ser marcado e para a gente crescer. O que eu vou te falar para terminar não é uma conjectura, não, é uma verdade. Quem vive experiência com Deus, quem se vigia, quem pede ao Senhor para purificar a sua vida, quem se entrega a Deus todos os dias, dificilmente vai se entregar ao pecado, dificilmente vai apostatar da fé, dificilmente vai se afastar da casa de Deus, dificilmente vai se afastar da comunhão, dificilmente vai viver crises existenciais a ponto de abalar a fé. Por quê? Porque a pessoa que tem experiência com Deus, a pessoa que olha para dentro de si e vê a sua miserabilidade, a pessoa que é batizada pelo fogo do Espírito todos os dias, e a pessoa que se entrega à obra de Deus, a sua vida vai querer mais e mais. Mais. Eu quero mais experiência com Deus. Eu quero mais me conhecer. Eu quero mais o fogo que me consome. Eu quero mais ser usado por Ele. Mais. Então o capítulo 6, ele não vira uma dízima periódica. Quem é bom de matemática sabe que é uma dízima periódica. Quem tem capítulo 6 se completa em Jesus todos os dias. Porque nós somos 6, mas Ele é 7. Nós somos homens, mas Ele é perfeito. Aleluias. Louvado seja Ele. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos, por favor. Você deve estar lembrado da introdução dessa mensagem. Eu perguntei qual a motivação de você vir ao templo. A motivação de Isaías ir ao templo era uma crise. E naquele dia foi o dia mais importante da sua vida. Qual foi a motivação que te trouxe aqui? Eu espero que seja um dos dias mais importantes da sua vida. Eu espero que hoje seja um capítulo 6 escritos, ou melhor, escrito pelo sangue da cruz. No ano em que morreu o rei Uzias,
vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ei, irmão, esse Uzias dentro de você tem que morrer. Senão você não vai ver a glória de Deus. Esse homem orgulhoso dentro de você, essa mulher orgulhosa dentro de você tem que morrer. Você precisa sentir a sua própria dor. Você precisa gritar com a sua própria alma: ai de mim. Ei, irmão, você precisa do fogo do Espírito para depurar aquilo que não é de Deus e fazer aparecer aquilo que é dele. Ei, irmão, você que é crente, Deus continua chamando. Você vai se esconder dele? Ou você vai se apresentar dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? Pois bem, amado, eis aí o nosso capítulo 6. Eu quero fazer um convite a você. De uma forma simples, até alegórica. Eu gostaria que você se tornasse uma folha em branco agora. Eu gostaria que você desse essa folha em branco na mão de Deus, porque Ele tem uma caneta com a tinta vermelha do sangue da cruz para escrever o seu capítulo 6 hoje. Quer escrever? Ou melhor, quer que Deus escreva? Deus quer escrever o seu capítulo 6 hoje. Talvez você chegou aqui porque você queria simplesmente ouvir uma bela música, ouvir uma palavra que te trouxesse conforto. Nunca você poderia imaginar que você está confrontado com a realidade de que a sua vida é um livro. Mas a escolha de quem é o autor do livro pertence a você. Folhas em branco, nós seremos. Tudo que a gente vai fazer é vir para o altar e dizer para Deus: Senhor, escreve o meu capítulo 6. Se você quer isso de coração. E pela última vez eu vou te repetir os tópicos desse capítulo 6. Experiência com Deus. Reconhecimento da miserabilidade. Batismo de fogo para a purificação do pecado. E visão da missão de um Deus que nos chama para cumprir o seu propósito. Quer que a sua vida seja escrita, esse capítulo, folhas em branco. Enquanto a canção está sendo entoada, vem cá para frente, entregando a sua vida como uma página em branco, para Deus escrever nessa noite o seu capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, irmão. Vem. Pedir a Deus para escrever esse capítulo da sua vida hoje. E tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche
você pudesse colocar em pé. Mas o convite não é para você ficar em pé. O convite é para você deixar Deus escrever esse capítulo na sua vida hoje. Eu sacrifício sou, e tu provês Espírito, e eu me abro por inteiro. Quantos querem nessa noite que Deus escreva o seu capítulo 6? Por favor, deixe o seu lugar, saia da cadeira e venha até o altar da casa dele, porque ele vai escrever esse capítulo da sua vida nessa noite. Sai, irmão, não fique preso não, em nome de Jesus. Até transformar, derrama tua glória, até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Aleluia, Senhor. Oh Deus eterno, Tu és o autor da vida. Tu és o autor da vida. És o autor da salvação. És aquele que escreveu a nossa história. És aquele que escreveu com o sangue da cruz o perdão dos nossos pecados. E nesta hora, Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui no altar da Tua casa. Assim como Isaías foi surpreendido por uma glória que levou ele a enxergar com os olhos naturais a eternidade. Oh Deus, limpa os olhos naturais dos meus irmãos e os faça enxergar, oh Deus, oh Senhor, pela fé, oh Deus, pela fé e pelo sangue de Jesus Cristo, a eternidade. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Purifica os nossos lábios. Purifica a nossa mente. Purifica o nosso coração. Oh Deus, aqueles que se apresentam a Ti nessa noite, eu peço que o Senhor venha com uma unção fresca e nova, com uma unção fresca e nova sobre a vida dos meus irmãos, para anunciar Jesus, para anunciar o Jesus que ressuscitou, e para anunciar o Jesus que batiza,
o Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, para anunciar o Jesus que transforma, para anunciar o Jesus que renova, e para anunciar o Jesus que vai voltar e levar a sua igreja. Oh Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, porque nenhuma das suas páginas escritas pelo Senhor serão apagadas. Pelo contrário, serão escritas pela mão do Senhor que criou todas as coisas, autor da vida, autor da nossa vida. Receba honra, receba glória, receba louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. E há poder no nome de Jesus. Adore, adore. E há poder no Abra sua boca, seus lábios. Adore a Ele.